entendendo como funcionam os investimentos de uma maneira bem fácil e prática. Acompanhe. Os vídeos são apresentados pelas empresas Nubank e Med Easy Investimentos. São 5 vídeos. Sabe aquele prédio lindo, moderno e bem localizado que você vê e pensa: nossa, o dono daqui deve ter muita grana e deve ganhar muito alugando para outras empresas? Então, pode ser que esse prédio seja propriedade de um fundo imobiliário e que você possa comprar cotas desse fundo. Assim sendo, você pode ser dono de parte desse prédio e ainda receber aluguel proporcional dessas salas alugadas. Isso pode acontecer com shoppings, universidades e uma fábrica, por exemplo. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. O que são fundos imobiliários, suas vantagens e por que investir neles. A maioria das pessoas acham que só existe 2 tipos de investimentos: a poupança e comprar um terreno ou uma casa. Ouvimos dos nossos pais, familiares e de amigos a vida inteira. E não é por mal, mas são chamados investimentos que vêm na nossa cabeça. O problema disso é que poupança nem investimento é. Assim como o próprio nome já diz, poupança serve somente para poupar ou talvez para uma reserva de emergência. Quanto ao segundo investimento, imóveis físicos, até gosto, porém quero apresentar os fundos imobiliários e suas enormes vantagens. Antes de entrar em mais detalhes, lembre-se que diferente de um imóvel físico, um fundo imobiliário é negociado todos os dias na bolsa. Então o seu valor sofre alterações de acordo com a expectativa do mercado. Fundos imobiliários fazem parte da renda variável. O ideal seria usar somente aquele dinheiro reservado para investimentos que não pretende ser usado no curto prazo. E o que são os fundos imobiliários? O fundo imobiliário é um dos produtos financeiros que mais crescem no mercado brasileiro. Ele é o veículo que conecta vários investidores a um ou mais ativos imobiliários. Cada investidor detém uma parcela desse fundo de acordo com o montante investido. O investidor se torna dono de parte do imóvel e recebe uma renda ou aluguel sobre esse investimento, e esse ativo também tende a ser valorizado. Exemplificando muito, imagine que tem uma galera com uma grana e eles não têm muita experiência no ramo imobiliário e também não querem ir atrás de inquilinos. Então, eles juntam todo esse dinheiro e contratam uma empresa especializada no setor imobiliário. Essa empresa, depois de muita pesquisa, decide comprar o empreendimento como um shopping ou um prédio comercial. Eles ficam responsáveis por todo o resto da administração. Eles também são responsáveis por procurar inquilinos, alugar o empreendimento e repassar esse aluguel para os investidores. Interessante, né? É assim que funcionam mais ou menos os FIIs. Porém, na prática, tudo isso é feito de uma forma regulada, e o investidor adquire cotas através da bolsa de valores, comprando ou vendendo pelo home broker da corretora, assim como as ações. Há 2 formas de ganhar dinheiro com fundos imobiliários, com a sua valorização e também com a renda gerada de aluguéis. Todos os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir pelo menos 95% dos seus lucros aos seus cotistas. Também é importante ressaltar que os fundos imobiliários possuem valores muito baixos, pois, como disse, compramos cotas de fundos, partes das propriedades. Bem diferente de imóveis físicos, onde não é possível comprar somente uma parte daquele imóvel e já começar a alugar. Vou listar algumas outras vantagens de investir em fundos imobiliários. Os investimentos são feitos em imóveis grandes, onde o valor do aluguel é normalmente proporcionalmente mais alto que o de uma casa ou um pequeno escritório, por exemplo. Os fundos imobiliários possuem uma gestão profissional, o investidor recebe esse aluguel diretamente na conta da corretora, as cotas são compradas pela internet, muito diferente de um imóvel físico. Ainda temos isenção de imposto de renda sobre essa distribuição dos lucros ou da renda. Eles possuem alta liquidez, uma cota de fundo pode ser vendida em minutos, a valor de mercado. É um tipo de investimento em um setor que todos sabemos como funciona, o setor imobiliário. E uma das minhas vantagens favoritas é a fácil possibilidade de diversificação. Podemos ter uma participação pequena em shoppings, prédios comerciais, hotéis, assim diminuímos o risco por tipo de FII. Mas claro que nem tudo são flores. Como tudo na vida, ou qualquer tipo de investimento, há os seus riscos e as suas desvantagens. Em um fundo imobiliário, o investidor paga pela taxa de administração, que já é descontada do valor de caixa do fundo, não temos que pagar a parte. Há o risco de desvalorização da cota,
Não sei se isso é uma desvantagem, mas para o investidor iniciante, a possibilidade de ver o preço da sua cota ou do seu fundo oscilando no home broker pode vir a ser um pouco estressante. Temos que estudar bem os gestores, as localizações, vacância e entre outros fatores. Há riscos nos FIIs, por isso é importante a diversificação na sua carteira. Os fundos imobiliários são definitivamente uma ótima opção para todos os investidores. Recomendo muito para os que estão iniciando, pois é de relativamente fácil entendimento. Recebemos renda mensal e tendem a não ter tanta volatilidade quanto as ações. Como demonstrado no vídeo, os FIIs possuem muitas vantagens. E você, já investe em fundos imobiliários ou ainda está na fase de estudos? Compartilhe com a gente aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like aí no vídeo. Assim, esse conteúdo será distribuído para mais pessoas interessadas no assunto. Valeu, até o próximo vídeo. Já ouviu essa história? Alguém pede para você prestar atenção em um vídeo e contar quantas vezes uma pessoa pulou numa cama elástica. Quando você revê a cena, percebe algo que não viu na primeira vez. Um gorila enorme passeando bem na sua frente. Em 2008, um gorila desses passou na frente de muita gente. Mas poucos viram, porque estava todo mundo focado em contar os prejuízos de uma das maiores crises financeiras do mundo. Foi assim, no meio do caos econômico, que nasceram as criptomoedas. O que são criptomoedas? As criptomoedas são moedas digitais descentralizadas. Traduzindo, elas não são impressas, só existem em um ambiente virtual. E não há um órgão ou governo que controle a criação e circulação delas. A primeira criptomoeda do mundo foi o Bitcoin. O conceito dela foi divulgado em uma espécie de manual, em 2008, assinado por um tal de Satoshi Nakamoto. Até hoje ninguém sabe se ele é uma pessoa ou um grupo de pessoas. Dizem que esse tal Nakamoto aproveitou a crise de 2008 para mostrar ao mundo que era possível existir uma moeda controlada pelos próprios usuários, mas poucas pessoas viram esse gorila aparecer. A primeira compra com Bitcoin foi realizada em 2010. Um cara na Flórida deu 10 mil Bitcoins a um amigo em troca de 2 pizzas. Naquele ano, a criptomoeda não valia nada, mas perto de 2011, seu valor chegou ao primeiro pico, de 34 centavos de dólar. Em 2017, um Bitcoin já valia 20 mil dólares, mas esse valor caiu para 4 mil em 2018. Subiu para 12 mil em 2019, caiu de novo para 5 mil em 2020 e chegou a 66 mil dólares em 2021, seu recorde histórico, que durou pouco. Já no início de 2022, um Bitcoin valia cerca de 40 mil dólares. Considerando esse valor, aquelas pizzas seriam as mais caras da história. Elas custariam 400 milhões de dólares. Mas como elas são criadas? As criptomoedas são criadas em uma rede protegida por diversas camadas de códigos chamada blockchain. O blockchain é uma espécie de banco de dados criptografado, em que cada transação é colocada em um bloco, como se fosse um cofre trancado e travado a uma cadeia de outros cofres. Por isso, o nome blockchain ou corrente de blocos. Para que servem as criptomoedas? Os criptoativos vão além do mundo financeiro. Eles carregam por dentro uma tecnologia. O Bitcoin, por exemplo, colocou luz ao blockchain. A Ethereum é a rede por trás dos contratos inteligentes e dos NFTs, por exemplo. É por causa do potencial dessas tecnologias que muitos investidores compram as criptos, assim como compram dólar e outras moedas. E eles têm muitas opções. Já existem quase 10 mil criptoativos, com valor de mercado de mais de 2 trilhões de dólares. E a todo momento surge uma novidade. Mas é o Bitcoin e a Ethereum que dominam esse mercado. Juntas, elas concentram 60% desse valor. É importante lembrar que comprar criptomoedas é como investir em ações na bolsa. Você pode tanto ganhar quanto perder muito dinheiro. Ainda não é certo o impacto das criptomoedas no mundo, mas dessa vez, tá todo mundo olhando para onde está indo esse gorila.